Já estou aqui contando com a presença de Lívia Pessoa para a gente começar a bater um papo aqui. Lívia, boa noite para você primeiro, né? Boa noite. Primeiras coisas. Já ia direto para o nosso assunto, porque hoje, Câmara Municipal com uma sessão com pitadas de polêmica, né? Tudo por conta do veto parcial da Prefeitura a um projeto de lei que proíbe a execução de vídeos, músicas e coreografias com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais. E isso não pode ser veiculado nas escolas, de acordo com esse projeto. E aí, depois disso, vereadores começaram a se articular nos bastidores para derrubar esse veto do Executivo Municipal. Só que nas entrelinhas, o recado é outro, né, Lívia? Isso, Aline, essa foi uma proposta apresentada pela vereadora Samantha Cavalca, que é do Progressistas e é da base do prefeito Silvio Mendes, e ela questionou esse veto que foi emitido pela prefeitura e também pontuou que, por ser da base, deveria ter um apoio maior do executivo, colocou como um questionamento, um desconforto causado por esse veto, e ela fala sobre esse assunto hoje pela manhã com a nossa equipe de reportagem. Primeiro, vamos entender exatamente o que está acontecendo. Eu lembro, quando eu entrei aqui, eu falei que eu não ia mentir nunca para vocês, principalmente para o povo de Teresina e os colegas da imprensa. O veto do prefeito Silvio Mendes a esse projeto não interfere no projeto, é bom a gente deixar muito claro. Interfere apenas em quem vai fiscalizar. No projeto que eu apresentei, que foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara, diz que que os diretores das escolas devem fiscalizar. O prefeito vetou apenas essa parte. Isso aí você me pergunta, quem é que vai fiscalizar então? Ele pode definir isso aí junto com a Secretaria de Educação durante a regulamentação, certo? Agora, o que está acontecendo aqui hoje é um recado para o prefeito Silvio Mendes, né? Foram quase 20 assinaturas de vários vereadores que estão dando um recado para ele, estão utilizando esse projeto que não teve interferência, é bom a gente frisar isso para a população. Esse veto não tem interferência no projeto. Mas, assim, os vereadores entenderam que vão dessa pressão no prefeito Silvio Mendes, né? A senhora é da base, que recado seria esse? É um recado que, inclusive, eu já falei com o prefeito, isso aí. Falei para o prefeito. O prefeito, quem tem todo mundo, não tem ninguém. Então, na verdade, é quase um motim contra o prefeito Silvio Mendes. Vamos explicar, então. Na verdade, Aline, o que pode ser pontuado é um desconforto da base em referência a esse veto emitido pelo prefeito, já que foi um projeto que é muito pautado pela pauta de costumes, tem o seu cunho mais ideológico, tem também uma questão envolvendo as crianças e esse acesso a conteúdos mais adultos, que muitas vezes ficam vulneráveis nas escolas por ser um ambiente público, né, um ambiente que circula muita gente. É baseado muito naquela lei anti-Oruan, lembra? Isso, exatamente. Que tem também um cunho tem muito ideológico, exatamente. Conteúdo, né? Isso. Para proibir músicas, a execução de músicas com cunho sexual em escolas. E aí a pauta, Aline, ela tem toda a coerência, todo o intuito de proteger essas crianças de alguma forma desse tipo de conteúdo. Agora, o recado que a vereadora Samantha pauta é justamente a sensação de não estar sendo apoiada, no caso não ela, a base, pelo prefeito Silvio Mendes em referência a esse projeto de lei colocado na Câmara. E o prefeito responde sobre isso, o motivo de ter acontecido o veto e também sobre essa interpretação que a vereadora Samantha pontua nessa entrevista. A vida é simples. Eu acho que o projeto da vereadora Samantha é bom, ele é oportuno, ele é correto. E o veto não foi nada mais do que uma análise da assessoria jurídica que, lá para obrigar os professores a fazerem isso e aquilo, foi tido como inconstitucional. Ora, se é inconstitucional, não pode ser aplicado. Só isso. Pode ser até considerado ingenuidade minha, tratar todos igualmente. Mas cada um tem um pensamento e a obrigação do vereador, da vereadora, naturalmente representar o segmento que os colocaram lá. Então, eu acho que cada um cumpra com o seu dever, com a sua obrigação, a responsabilidade com a cidade. É muito mais do que comigo. Eu sou apenas mais um. Nós queremos uma cidade melhor, que tenha regras, que tenha respeito por todos.
Ele falou sobre o projeto, mas ele foi um pouco evasivo, né? Porque, na verdade, essa insatisfação por conta de alocações dentro da prefeitura, né? Tem primeiro escalão, que já foi contemplado, mas alguns outros ainda faltariam na visão da base aliada. Então, na verdade, eles estão querendo esse lugar dentro da prefeitura que já estamos no mês de março e para eles ainda não foram contemplados. As demandas políticas, as demandas né? deles, né? Vamos lá. Vamos passar para uma outra pauta, porque você hoje conversou com o prefeito Silvio Mendes, também sobre uma reunião que deve acontecer em Brasília. Esse assunto agora diz respeito a toda a cidade, porque é a nossa saúde, a saúde da nossa capital. Então, essa reunião deve ter a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do governador, Rafael Fonteles, e do ministro Wellington Dias. Ele falou que deve ser esse conteúdo. Tem uma agenda com o ministro da Saúde, com o ministro Padilha, que era para ser essa semana, mas como Brasília está esvaziado por conta da votação do orçamento, foi transferido para o dia 2, né? Então, a bancada, toda a bancada já confirmou a presença, o governador Rafael, o ministro Wellington Dias, todos querendo a mesma coisa, o que é um financiamento adequado da saúde em Teresina que atende o estado inteiro. Só assim a gente vai poder, com essa garantia, aumentar o número de leito do HUT, que hoje tem um déficit mensal de mais de 20 milhões de reais e compromete a própria gestão. Fazer um serviço de urgência lá na entrada da cidade para atender a região ali do Porto Alegre, da Vila Imanduce, Torquato Neto, e de quem vem do sul, porque está superlotando o Promorá, a UPA do Promorá. Com isso garantido, a gente faz. Se não for garantido, a gente não faz, porque ficar devendo é ruim. Fizemos reunião ontem com toda a equipe e o planejamento e o setor de finanças já identificaram, os dois, que a prefeitura tem uma dívida identificada de quase 500 milhões de reais. E isso compromete a gestão. Quem mais quer fazer por Teresina? Nós. Mais do que ninguém nós queremos, assumimos compromisso com a cidade. Mas é preciso ter equilíbrio, repito, fiscal, financeiro, para cumprir o que foi dito. Então, uma reunião extremamente importante para definir investimentos, para onde podem ser dirigidos alguns recursos. A saúde da nossa capital ainda é um assunto bastante delicado, que está sempre no foco da prefeitura. E essa será uma reunião de extrema importância, com o envolvimento de tantos atores aí, políticos, né? Extremamente importante, Aline. Havia uma ideia de que ela aconteceria na semana passada, quando o prefeito Silvio Mendes foi a Brasília para a reunião do União Brasil com progressistas, mas acabou sendo adiada para essa semana. Essa semana aconteceu o orçamento, semana passada, na verdade, aconteceu o orçamento, então Brasília acabou ficando esvaziada e foi marcada para o dia 2 de abril, com a presença de todos os deputados federais, dos senadores e também do governador Rafael com o ministro Wellington Dias. A ideia é buscar esse máximo de recursos possíveis para a saúde de Teresina, que é um polo estadual e muitas vezes interestadual, atendendo a estados como Tocantins, como Bahia, Ceará. Tudo isso também é levado em consideração a essa necessidade de ampliar não somente a infraestrutura física do Hospital de Urgência de Teresina, como também o seu atendimento como um todo, a rede de servidores da saúde, os insumos que são colocados, os medicamentos que são dispostos. Tudo isso é uma realidade que é muito difícil e muito dificultosa por conta dos déficits que acontecem no orçamento da saúde de Teresina, que inclusive no final o prefeito ele dá uma pincelada sobre uma reunião que aconteceu ontem da Fundação Municipal de Saúde juntamente com a CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde, sobre esses pagamentos que devem ser realizados pela Fundação para o Estado. São algumas dívidas que o município possui referente aos anos passados e que chega a pelo menos 500 milhões de reais, mas ele não se aprofundou sobre o assunto, mas é realmente uma dívida muito difícil para o município de Teresina. Bom, agora vamos partir para um outro assunto que já está aí como uma polêmica que começou ainda no fim de semana e a gente trouxe ontem aqui no Jornal Cidade Verde o caso do rompimento do prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, com o grupo Mão Santa, o grupo da família Mão Santa, né? E aí, o que a gente vai trazer hoje de novidade é que até agora, né, o prefeito, embora ainda não tenha se posicionado oficialmente, de forma pessoal,
né? Até foi prometida uma entrevista coletiva para hoje, mas não aconteceu, está prometida para amanhã, mas tem um sinal de que ele demonstrou mais um sinal de que realmente esse é um embate que está acontecendo. E são as redes sociais, nas redes sociais dele. Aline, a vitrine maior que a gente pode colocar hoje como um grande sinalizador social, mas político, é o Instagram, a rede social, é o Facebook. São todas essas mídias que são acomodadas pelos agentes políticos. E o prefeito Francisco Emanuel, anteriormente, possuía uma rede social muito linkada, muito acoplada à imagem do Grupo Mão Santa. Foi utilizado isso durante a campanha, foi um discurso muito bem colocado logo após a vitória. E, anteriormente, as redes sociais do prefeito Francisco Emanuel... Olha que o antes, a foto da direita tá como era antes, porque como ele mudou, ó, era Francisco Emanuel, prefeito, @novo Francisco, prefeito de Parnaíba, é o que a gente chama de bio, que tem na apresentação do Instagram. Prefeito de Parnaíba, parnaibano, que ajudou a reconstruir Parnaíba ao lado do prefeito Mão Santa, dona Dalgisa, e deputada Gracinha Mão Santa. Ele mudou essa informação da bio. Ele colocou só Francisco Emanuel, tirou o Novo Francisco, e agora, prefeito de Parnaíba, a cidade mais linda do mundo, engenheira civil, trabalhando pelo progresso. Exatamente. Essa mudança já diz muita coisa, também é um recado, né? É um recado, e que eu também conversei com alguns interlocutores da Prefeitura de Parnaíba, que são muito ligados ao prefeito Francisco Emanuel, afirmando que ele vai se manifestar em breve, que ainda está conversando com alguns integrantes da gestão parnaibana para saber os próximos passos, mas antecipa, inclusive alfineta, dizendo que quando ele se manifestar, não vai falar sobre nenhuma acusação, nem nenhum linchamento a nenhum integrante do Grupo Mão Santa, ou seja, quem for, que vai falar sobre o futuro de Parnaíba. Então, Aline, fica os recados nas entrelinhas, porque só existem entrelinhas nesse momento, já que não teve nenhuma formalização dessa manifestação do prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, apenas da deputada Gracinha. Então, existem ainda algumas pendências que precisam ser explicadas, inclusive para o próprio Progressistas, porque o presidente Ciro Nogueira, o deputado Júlio Arcoverde, ambos estão tentando fazer essa interlocução, mas sem sucesso. Inclusive, hoje, a deputada Gracinha tinha uma reunião com o deputado federal Júlio Arcoverde, mas que foi cancelada. Pois é, ela não está se sentindo, já demonstrou, né, que não está se sentindo com aquele acolhimento que ela esperava do partido que ela pertence, que é o Progressistas. E aí, João Madison, o deputado João Madison, do MDB, aproveitou para confirmar o convite que fez para a filiação da deputada à sigla. Quero dizer que essa crise não mudou nada. Eu já venho conversando com a Gracinha antes da crise que aconteceu em Parnaíba. E amadurecendo, mostrando a ela a importância dela voltar para o partido que o pai dela foi governador. E graças a Deus isso tem ganhado corpo. Lógico que ela disse que vai no momento certo, na época que tivermos a janela, ela irá tomar a decisão. Mas eu acredito que está muito propenso que ela venha se filiar ao MDB, que para mim é uma grande alegria voltar a ter um filho do Mão Santa dentro do meu partido, e eu tenho certeza que ela vai se fortalecer ainda mais. Esta crise que houve em Paraíba, eu acredito muito que isso vai fortalecer ela em Paraíba, não há dúvida disso. Por quê? As pessoas não gostam dos traidores, pode até achar bonito, mas não gostam. Então, todo mundo sabe do trabalho que foi feito pelo senador Mão Santa, por ela, para elegê-lo. Se ele tomou essa decisão, ele vai seguir a sua decisão e a Gracinha vai seguir a sua decisão de independência e mostrar que Parnaíba tem um amor muito especial pelo Mão Santa. Algumas águas vão rolar ainda debaixo dessa ponte. Agora, vamos falar aqui novamente sobre a nossa capital, sobre Teresina. Duas propostas de um vereador aqui da capital que representariam mudanças significativas para servidores públicos municipais. Isso, Aline, é um indicativo de projeto de lei, que é justamente aquilo que a gente sempre fala, que, na verdade, precisa primeiro vir da Prefeitura para a Câmara, pois tem as suas alterações na lei orgânica, tem gastos municipais, então precisa vir da Prefeitura para poder ser votada na Câmara. Mas o vereador Inácio de Carvalho, ele colocou já para leitura no dia de hoje essa lei, que faz uma mudança na lei orgânica do município para um parcelamento das férias dos servidores municipais e também uma
um aumento da licença paternidade. E ele ainda tem um a mais, que é um outro indicativo de lei, que seria referente aos servidores terceirizados, um certo tipo de cota para aqueles que têm mais de 45 anos e teriam essa dificuldade em ter uma oportunidade de emprego. Então, são algumas modificações que fariam essa implementação na lei orgânica municipal e que trariam uma certa importância a essa categoria, que muitas vezes acaba passando por duras penas. Vamos conferir. Atualmente, conforme a legislação vigente, os servidores públicos municipais devem usufruir de um único período de 30 dias de férias, sem a possibilidade de divisão. O indicativo de lei tem o objetivo de adequar a legislação municipal à prática adotada no governo do estado e no governo federal, onde é permitido parcelamento das férias. As férias do servidor público municipal, elas acontecem uma vez por ano e o servidor ele tem que tirar os 30 dias de férias de uma vez só, tem que gozar os 30 dias de uma vez só. No estado, esse ganho, esse período de férias, ele pode parcelar em até 3 vezes. Na União também, eu já fui também servidor federal e sei disso. Então isso é um ganho muito bom para que as pessoas possam se programar e dividir as férias juntamente com a esposa ou o marido que trabalha em outra esfera governamental ou mesmo na iniciativa privada. Além do parcelamento das férias, a proposta também tem o objetivo de ampliar a licença paternidade dos servidores municipais, passando de 5 dias para 20. A medida busca garantir mais tempo para que os pais possam acompanhar e cuidar do nascimento de seus filhos. Quando um servidor público, homem, no município, ele tem o nascimento de um filho, ele só tem hoje direito a 5 dias de gozo de licença paternidade. E nesse período, a esposa normalmente ainda está na maternidade, está com aquelas dificuldades dos primeiros dias do bebê e o pai tem que fazer praticamente tudo em 5 dias. No estado é 20 dias e na União também o gozo é de 20 dias. Então o que nós buscamos com esta alteração no Estatuto dos Servidores Públicos do município é adequar a legislação estadual e federal com esse ganho para o servidor municipal e que eles possam se programar tanto nas suas férias, como também no gozo de licença paternidade. O indicativo de lei é quando um parlamentar propõe uma alteração na lei orgânica do município. Por isso, exige que o prefeito de Teresina, neste caso Silvio Mendes, envie o projeto para a Câmara Municipal da cidade e assim seja aprovado. Outro indicativo do projeto de lei que o vereador teresinense vem discutindo em plenário com a base aliada seria a formulação de uma cota para as empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura de Teresina em contratar pessoas acima de 45 anos. Às vezes proporcionam um sentimento dentro das pessoas que podem ser contratadas, aqueles que têm nessa faixa de 40, 50 anos, de serem preteridos, digamos assim. Ficam à margem da contratação e considerando também que essas pessoas de 40, 50 anos já têm mais experiência, eles podem contribuir nas empresas terceirizadoras. Agora, é só aguardar o que a Prefeitura vai responder em relação a essas propostas, né? Exato, Aline, é um diálogo intenso que tem que ter entre o Legislativo e o Executivo, em específico, no caso do vereador Inácio Carvalho, de ter essa conversa com o prefeito para entender as demandas do município e como fazer essa formulação para ser tramitada no Parlamento. Lívia Pessoa, muito obrigada. E Eu amanhã agradeço, a Aline. gente volta a se ver. Até amanhã. Até amanhã.